Muito bem-vindos. Estamos aqui falando especialmente do CRO Summit 2024, hoje com um tema sobre inteligência artificial no futuro da experimentação. Eu estou trazendo duas pessoas que são referências e quero que vocês conheçam melhor e acompanhem o nosso bate-papo dessa noite. Então recebam Matheus Carvalho e Yuri Kaminski. Boa noite, rapazes, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Gente, não tá te ouvindo, Yuri. Dá uma olhadinha aí, tranquilo. Enquanto isso, bom, quero agradecer a participação de vocês, rapazes. É um prazer tê-los aqui. Yuri já participou de um bate-papo conosco, até com o mesmo tema de inteligência artificial. Matheus é uma pessoa que está sempre trocando ali dentro da comunidade sobre o tema também, além de também trabalhar na área de CRO. Mas, sem dar spoilers, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? O Matheus pode até começar se apresentando, depois o Yuri, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, pode ser? Claro, vamos lá. Então, pessoal, prazer e obrigado pela oportunidade, Tassiano, de estar aqui para compartilhar conhecimento e aprendizado. Bom, eu sou analista de CRO Sênior hoje na Meu Tudo, que é uma fintech de crédito, mas também sou instrutor da Camelos Academy. E eu tenho aí mais de 8 anos de experiência no marketing digital e na parte de CRO, assim, tenho uma vasta experiência também com vários tipos de clientes. Aí, por mais de 140 testes AB no meu portfólio já de experiência. Muito bacana. E você, Yuri? Bom, eu sou Yuri Kaminski, sou CEO da DataSaga.ai. Nós somos uma empresa de inteligência artificial e dados aplicados ao marketing digital. Inclusive, já atendi a Meu Tudo lá no passado fazendo um projeto de CRO. Acho que o Matheus não estava ainda lá, não. Né? Algumas vidas passadas ali. E que começamos a fazer, né, aplicar CRO lá, acho que em 2022, um ou dois. E bom, também falo bastante sobre esse tema, né, sobre esse assunto no meu LinkedIn, principalmente aplicado para a geração de leads B2B. Né? Então, inteligência artificial e dados, CRO também, performance, né? E é isso aí. Muito bom, gente. É um tema aí, inteligência artificial, que as pessoas têm cada vez mais tido mais curiosidade, porém poucas pessoas até então falam sobre o tema, né? Ainda aqui no Brasil não é algo que está amplamente difundido e até por isso que a gente fez questão de incluir isso na pauta do nosso CRO Summit. E para começar, trouxe aqui algumas perguntas aí para nortear nosso papo. Eu queria trazer a primeira num conceito de como vocês acreditam que a inteligência artificial pode transformar aí os métodos tradicionais de experimentação em ambientes digitais, aí acelerando a inovação, a descoberta, como vocês enxergam que a inteligência artificial pode contribuir? E aí fiquem super à vontade aí na ordem, queria ouvir um pouquinho de vocês, a percepção que vocês têm sobre esse tema. Pode começar aí, trocar a ideia sobre exatamente o que ela falou, né? Essa questão de transformação dos métodos tradicionais. Bom, eu acredito que a transformação digital era um grande empecilho para muita gente, né? E com a inteligência artificial ela democratiza um pouco, né? Para pessoas que tinham essa dificuldade. Ela traz um pouco aí de, como se diz, padronização, acessibilidade, o que era antes exclusivo passa a ser acessível. E isso vai transformando mais rápido. Né? Acredito que exatamente isso, né? A inovação é acelerada pela IA de fato. Tem várias camadas, né, cara? Eu acho que, primeiro, com certeza, facilitar diversas tecnologias. Eu sou muito fã em particular, da mistura de IA com no-code. Eu acho que essa mistura é absurdamente explosiva, né? De você conseguir, primeiro, IA, com IA, conseguir fazer qualquer pessoa codar, então qualquer maluco num quartinho, não sei aonde. Se aquele mito da startup da garagem, né? O mito da garagem já existia antes,
baseada em algumas empresas que nasceram em garagem, agora vai ficar muito mais absurdo, né? Tipo, você vai conseguir montar um produto ali sem saber codar, tendo uma boa ideia, realmente executando essa ideia, né, com IA e no-code. Então, acho que democratizar literalmente, de modo que não só empresas vão ter acesso a muito mais ferramentas, mas qualquer pessoa socada lá no seu quarto num final de semana vai conseguir soltar um produto muito rápido, né, e prototipar algo. Então, se isso vale para empresas, para pessoas ainda mais. E ainda mais, e aí volta o ciclo, né? Porque aí essas pessoas vão criar ferramentas mais acessíveis, mais baratas, as empresas também vão poder usar essas ferramentas criadas por essas pessoas, elas também vão virar empresa, então, tipo, realmente eu vejo como uma alavanca de democratização aí da tecnologia absurda. Além disso, tem em diversos outros pontos, né? Usar IA para fazer melhores testes AB, IA para fazer melhor tagueamento, para a gente melhorar a nossa mensuração de dados, né? Para fazer análise de dados, porque tem muita gente que diz que sabe fazer análise de dados, mas na verdade não, sabe ler os números ali, mas não consegue contar a história por trás deles. Com a IA vai capacitar essas pessoas, então vai dar mais poder melhorar o poder de decisão das pessoas, ajudar talvez as pessoas a tomarem as decisões mais corretas. Então, em diversas esferas aí, né, eu acredito que a gente vai conseguir evoluir. Eu acho interessante o que o Yuri falou sobre no-code, porque não só dá acessibilidade para as pessoas, mas aí a IA traz o quê? Qualidade também, né? Já vem com código ali documentado, estruturado, seguindo boas práticas, que provavelmente uma pessoa que está iniciando, ela poderia estar cometendo vários deslizes desse ponto, né? Com a IA ele tem acessibilidade, ele consegue fazer sem saber programar, mas ele faz um código muito bem feito, inclusive. Então ele democratiza com qualidade. Exato, eu acho que acaba tornando acessível e também encurtando essa curva de aprendizado, que pode ser, você colocou, né? O aspecto de revisão de código, o aspecto de, eu não sou um programador, mas eu consigo revisar ou ter a indicação de um código aqui para tentar dar os meus primeiros passos, né? Eu acho que democratiza o conhecimento e acelera de uma certa forma essa curva de aprendizagem, né? É um ponto bem bacana esse que vocês trouxeram. E aí, quando a gente pensa nessas implicações de IA, voltado aí numa questão mais a personalização de experiência como marketing e e-commerce, o que vocês enxergam que vai ser utilizado? Quais são as tendências ali que essa IA vai poder fazer em benefício do marketing e e-commerce? Bom, quando eu trabalhei com e-commerce uma vez, acho que era outros projetos, nem era CRO de fato. Eu lembro de uma startup que oferecia uma solução, não sei se era Smart Hint, que oferecia vitrines personalizadas ali para o usuário, com base no comportamento do usuário, né? Vitrines ali do que ele Smart Hint, com base no que eles viam. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente está vendo aí mais concreto, de personalização, mas vai muito além disso, né? A gente tem outras ferramentas aí que a gente tem possibilidade de personalizar tudo para o usuário. Por exemplo, ele entra ali, ele tem outra headline, outro título, outro texto, outra abordagem, outros banners diferenciados. Esse é o próximo nível de personalização que a gente quer, mas é difícil de implementar, né? A gente depende de ferramentas e a IA pode contribuir para a gente conseguir fazer isso de fato, porque até hoje é um grande empecilho para muita empresa personalizar de fato alguma experiência do usuário. Perfeito. Eu acho que personalização é a palavra da vez aí. E IA vai ajudar muito nisso, e é importante a gente lembrar que IA não é só IA generativa, né? IA é uma gama de tecnologias, né, de ferramentas estatísticas que ajudam a ter melhores previsões, ter melhores forecasts, né? Então, IA também vai nos ajudar muito eu acredito, nessa uma personalização, e mais do que isso, em tempo real, sem precisar passar por um humano, não é? Que hoje a gente personaliza, fala, todo mundo que vier ali pelo keyword tal, que vier na UTM, eu vou colocar essa keyword, mas ainda é uma regrinha de if else ali, eu que tô orquestrando isso, né? Agora imagina a IA e percebendo isso automaticamente e percebendo que a taxa de conversão
das pessoas que entram pela keyword XYZ no meu site, buscando tal produto, é maior quando ele está próximo de outras palavras de um determinado grupo semântico. E nessa brincadeira eu já estou misturando IA em 3 soluções separadas, que é a parte de linguagem natural, né, que é processamento de linguagem natural. Para ela sair percebendo isso, ela já está usando também machine learning, né, e ela também pode usar a própria linguagem natural de GenAI para gerar automaticamente gerar novas palavras para testar. Então, nessa brincadeira, ela já entrou em 3 pontos diferentes ali para fazer uma tecnologia básica que meio que otimiza automaticamente o seu site, né? Então, tem muita loucura para fazer ainda com IA. Acaba dando uma robustez em você conseguir expandir o volume de personalizações que você está lidando, né? A partir do momento em que você integra a IA dentro desse contexto, né? E você falou de um ponto, Yuri, sobre a questão de dados e até o tema da próxima pergunta, sobre como a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões e insights em grande volume de dados, e mitigar os vieses que acontece eventualmente quando passa aí também pelas mãos dos seres humanos, né? Então, dentro desse contexto, o que vocês enxergam que a inteligência artificial pode ajudar em questões de análise de dados? O que, até mesmo se vocês tiverem algum tipo de ferramenta que hoje vocês utilizem, e eu estou falando isso porque tem algumas que eu costumo utilizar e me ajuda também a acelerar aí alguns processos de análise, mas eu queria também entender de vocês sobre ferramentas ou até mesmo o pensamento que vocês têm acerca desse tema sobre análise de dados, né, feita por IA. Bom, a gente pensa em dados, nem sempre são números, né? Aqui no CRO, por exemplo, você tem muita questão de dados qualitativos. E a IA te ajuda muito nesse ponto aí de você fazer análise, processando esses textos, trazendo insights, por exemplo, você pode fazer análise de sentimento com base nas respostas de uma pesquisa. Você pode agrupar as respostas de uma pesquisa em padrões, em porcentagens, e depois extrair sumário de insights. Isso é um ponto muito bom que a IA ajuda bastante nesses padrões. E no outro ponto também, essa questão de vieses, porque a gente é muito enviesado no nosso comportamento, né? Na análise, buscando sempre, por exemplo, um teste AB que venceu, eu quero confirmar meu viés, que aquela hipótese que eu quis fazer venceu, vamos implementar, vamos embora, mas não, a gente tem que buscar quebrar esse viés de confirmação. E aí ela pode ser imparcial, né? Até porque nós, como seres humanos, aceitamos ser criticados por uma IA que não é um ser humano do que outro ser humano, né? Por questões de ego. Então a IA pode vir muito para ajudar a mitigar esses vieses, porque a gente aceita mais críticas, feedbacks, visões diferenciadas de uma máquina do que de uma outra pessoa ao nosso lado. Ela pode ter menos viés do que a gente, mas ela não vai ser livre de viés, afinal ela foi programada por um ser humano. Exatamente. Mas complementando aqui, né, eu acredito muito que hoje a gente consegue, hoje inclusive aqui, né, a gente faz alguns experimentos utilizando agentes de IA conectados à base de dados que extraem exatamente isso, os insights, né? Geram os insights para a gente sobre determinado funil de vendas ou determinado campanha ou experimento, etc. Então a gente já tem isso aqui, já estamos executando dessa forma assim. Mas, cara, a verdade é que uma pequena parcela da população de fato sabe analisar dados, né? Se a gente for pensar em Brasil, onde a gente tem um percentual alto de analfabeto funcional que não sabe nem fazer conta básica, né? E então analisar dados, que é algo que exige mais do que fazer conta, né? Que é entender a história que os dados estão nos contando por ali, entender heurística de como que eu quebro um problema em problemas menores, entender sobre vieses, isso aí você vai reduzir a um 0,00 alguma coisa da população. E aí eu acredito que a IA pode democratizar isso, porque agora a pessoa só vai precisar saber o que faz com aquela informação, que também é outro problema. Mas a IA pode ir até aí também. Então, pegar a base de dados, analisar, gerar os insights, e a partir dos insights um plano de ação. E a pessoa vai funcionar ali como um validador, olhando para o lado mais qualitativo, trazendo também um pouco do seu conhecimento empírico ali, né, de conhecimento do mercado e etc., para poder pensar se aquelas sugestões e recomendações da IA
são válidas naquele contexto ou não, porque às vezes a IA vai ser muito fria em relação aos insights, né, aos números, porque a questão da IA, para ela ficar muito boa, ela tem que ter muito contexto, né, e isso normalmente o pessoal esquece e tal. Então, acho que o ser humano ainda vai trazer esse lado do contexto ali para conseguir saber se aquelas recomendações, aqueles insights fazem sentido naquele mercado, naquele nicho, né? Então, acho que pelo menos vai realmente deixar os times com capacidade analítica maior do que tem hoje. Isso aí, com certeza. E também tem um outro ponto que a gente não comentou, né, que a IA pode ajudar muito na parte de dados, que é a modelagem preditiva, né, as previsões, que quando a IA consegue usar esses modelos, consegue antecipar alguns comportamentos, por exemplo, se for questão de cliente, a gente consegue antecipar como é que vai ser o comportamento do cliente em períodos sazonais. Então, essa parte de prever, com base em dados anteriores, né, com base no passado, é muito bacana também que a IA traz para a gente e nos ajuda. Modelos preditivos, né? Digamos, a IA raiz, né? O machine learning e tal. Realmente a gente já vem fazendo isso, né? O Google Analytics agora, por exemplo, já incorporou isso aí, né? Os modelos preditivos, claro que você tem que ter uma massa de dados mínima para começar a fazer, ele começar a te ajudar nas previsões. E acho que vai ser tendência cada vez mais as ferramentas de analytics, de anúncio, de performance irem indo para esse lado, né? O Mixpanel, por exemplo, já oferece também a clusterização usando machine learning, elas já estão incorporando isso como uma ferramenta ali de dia a dia, né? Não vai ser um bicho de 7 cabeças, nem coisa de outro mundo. Eu trouxe um ponto que até queria reforçar, e eu acho que é muito importante quando a gente fala da questão da inteligência artificial, é do autocontexto que é necessário para que ela de fato possa trazer uma análise robusta e que faça sentido. E com o uso, muitas vezes, de inteligência artificial, que se vê as pessoas tentando burlar os caminhos, né, tentando alcançar caminhos mais rápidos e mais curtos, e esquecendo justamente desse aspecto de que precisa de um contexto. Porque senão também até a própria inteligência artificial pode trazer um grande problema, pode gerar um grande problema aí quando você precisa de dados e informações ali, insights para uma tomada de decisão, né? E aí eu queria até aproveitar desse ponto que você trouxe para saber de vocês o que vocês reforçariam com os times nesse contexto de alguns insights de, poxa, olha, é importante nessa questão de construção de prompt, na capacidade analítica, você ter esse tipo de orientação para construir um prompt eficiente. Acredito que vocês usam bastante disso, né, no dia a dia, então eu queria entender um pouquinho de vocês, se tem algum tipo de até mesmo de relação que vocês tenham com a própria ferramenta para que ela devolva insights de como fazer as perguntas. Eu acho que o ser humano vai ter grandes ganhos com a inteligência artificial, mas também, se não tomar cuidado, a gente acaba tendo essas questões de deixar de aprender novas coisas e ter o pensamento analítico, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o que vocês recomendam que, ao fazer esse tipo de análise, a pessoa tenha em mente? Bom, você diz uma engenharia de prompt, talvez que a gente utilize mais no dia a dia, assim, né? Bom, como o Yuri falou, né, a questão do contexto é importante, então sempre dar o contexto antes de começar, mas também vale a gente pensar nos dados, a gente talvez entregar dados para a IA, para ela direcionar melhor. Por exemplo, se você quer escrever um texto, mas no seu estilo, você pode entregar um texto ali que é do seu estilo de escrita para ela fazer igual, ou entregar algum tipo de analogia ali, por exemplo, quer que ela repita alguma coisa, então você faz primeiro e pede para ela imitar. Então são coisas aí que a gente não vê gente fazendo, mas eu uso bastante. É assim que a gente consegue. Por exemplo, você quer fazer que ela faça alguma análise heurística do CRO, entregue a análise heurística para ela. Não basta só dar o contexto, você tem que entregar como é que você quer a análise heurística. Entrega uma planilha para a IA seguir aquela planilha aí que você construiu. Esse é o dado para ela. Então, é uma grande visão. E também não se contentar aí com as primeiras respostas. Você pode sempre pedir, dar feedbacks, né? Tentar tirar um pouco a subjetividade, pedir para ela melhorar com base numa escala. Você fala, uma escala de 0 a 10 de criatividade, se a resposta foi 5, eu quero uma resposta 8. A gente pode tentar trazer isso também nas respostas, até entregar uma resposta melhor.
Boa, cara. Eu, em particular, hoje a gente usa muito aqui, né? A gente, inclusive, está se posicionando como uma empresa de automação com IA, né, para soluções de marketing e vendas. Então, não só trabalhamos com IA interna para os outros, mas automatizamos nossos processos também com IA. E até, enquanto você estava falando, eu estava pensando, pô, hoje, quando eu olho, tipo, de 3 meses atrás e hoje, a quantidade de tempo que eu uso, a quantidade de vezes que eu uso IA por dia, cara, já tá, tipo, muito maior, tipo, triplicou, assim, já é absurdo. Por exemplo, eu ainda faço a parte de vendas e apresento proposta para o cliente. Eu não escrevo mais e-mail da proposta lá. Eu já tenho um prompt pronto, que eu já dei uma refinada, já vim trabalhando com ele, que é para escrever sabe aquele e-mail depois da reunião de apresentação de proposta? Você tem que mandar um e-mail com a proposta. Só que se mandar só um e-mail, segue a proposta, uma bosta de e-mail, né? Você tem que, meio que, cara, é uma pessoa que tem pouco tempo, então meio que eu tenho que resumir a proposta ali, tipo, os highlights, colocar ali o principal, o que a gente conversou, né? Eu não faço isso, gravo a reunião e tal, poderia também, mas eu, de fato, já tenho um prompt ali prontinho, e aí, o que eu faço? Eu jogo no ChatGPT o meu prompt e a apresentação. Pum! Anexo, em PDF. E aí ele já escreve o meu e-mail do jeito que eu quero. Eu só copio, colo, disparo e acabou. Então, eu acho que o principal segredo tem 2 pontos importantes. Primeiro, você tem que usar, né? E à medida que você for usando, você vai começar a raciocinar não mais em o que esse e-mail tem que ter, esse e-mail em particular, você começa a raciocinar em um nível acima. O que qualquer e-mail, depois que eu fizer uma apresentação, precisa ter de elementos para que ele seja um bom e-mail, e aí você começa a pensar em padrões, e aí no seu prompt você vai reproduzir esses padrões. É claro que você vai ali refinando e testando e etc. Então, você está percebendo que a gente está começando, à medida que você vai começar a usar, e aí vai começar a acontecer isso naturalmente, você vai começar a pensar na derivada dos negócios, e não ficar pensando naquele probleminha de uma vez por todas. Isso é até uma mudança mesmo de mindset com você como pessoa. Não assim, como que eu resolvo esse problema? Não, como é que eu resolvo esse problema para sempre? Para a próxima vez que ele acontecer, eu não precisar nem resolver esse problema de novo. Entendeu? Então, só em fazer isso, você começa também a ter um ganho de tempo ali, e uma mudança de comportamento assim absurda, que você começa a pensar em sistemas e não em problemas pontuais, né? Então eu acho que isso também, inclusive, vai mudar a forma como as pessoas que interagem mais com IA pensam, mas no futuro todos nós pensamos, entendeu? Eu acho que vai tornar a gente mais prático e pragmático, espero eu. Mas você também levantou um ponto interessante de que eu acho que você meio que quis dizer, a maioria das pessoas não sabe nem o que perguntar, né? Tipo e nem como perguntar. Então, acho que esse é o principal ponto. Vai acontecer uma cisão e um gap maior ainda daquelas pessoas que têm uma boa capacidade de comunicação, que sabem o que querem, ou seja, é a minoria do mundo, assim. Você sabe o que quer e você sabe comunicar o que você quer. Você vai ter tudo na mão. Mas realmente essa já é uma minoria, né? Se você pergunta para hoje os jovens de hoje, estão me sentindo idoso. E aí, o que você quer da sua vida? Oh, meu Deus. Onde você se vê? Eu tô nas entrevistas, tinha aquela na nossa época tinha aquela pergunta: onde você se vê daqui a 5 anos? Eu já reduzi para 2, porque eu não dava, tipo, já tá assim, 2 anos, e a resposta ainda é 50% de pessoas que conseguem responder. Então, tipo, daqui a pouco, onde você se vê daqui a 3 meses? E a pessoa tá perdida, entendeu? Então, eu acho que é isso, vai até ter um gap maior. O nosso comportamento vai ser revolucionado ainda mais. Assim, se as redes sociais já causaram uma mudança no tecido social, a AI vai ser uma parada ainda mais porrada. Assim. E falando da questão de capacidade analítica, a gente tem aí um exemplo maravilhoso, que é da mudança do GAL para o GA4. Da questão das pessoas, às vezes, terem comportamentos que de fato acabam sendo muito automáticos, ao invés de serem pensados, né? Quando muda-se ali do GAL para o GA4, que tem a questão de não ter os dashboards construídos, você precisa construir tudo do zero. Nossa, o que teve de gente sem saber por onde começar, o que fazer,
como construir, eu acho que isso exemplifica também muito bem essa questão da utilização da inteligência artificial. Eu não sei nem por onde começar, porque às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, né? Porque quando você tem a clareza do que você quer, talvez isso fique muito mais simples, né? E aí, voltando agora. Ou seja, aquela pessoa ficava olhando o Google Analytics. Se o Google Analytics entregasse outras métricas, essas seriam as que ela iria acompanhar. Tipo, ela não sabe que ela Exato. precisa acompanhar. Ela sabe o que tá ali, né? Tipo, Sabe o caminho do relatório. Se o relatório está falando isso, é porque é a fonte da verdade. Eu acho que teve muito esse impacto de mudança justamente porque as pessoas estavam muito acostumadas, né? Então isso tudo na acaba mão. tirando a gente um pouquinho da zona de conforto, né? Mas, meninos, falando um pouquinho agora mais até, embarcando aí em CRO, que é o nosso tema principal do Summit, tem um aspecto que eu queria entender com vocês sobre o tema de como as pequenas empresas podem começar a integrar IA nos seus processos de CRO, né? Visto que os recursos, muitas vezes, principalmente das pequenas empresas, são mais limitados, como elas podem integrar? Eu acredito que tenha soluções aí de baixo custo, né? Tem de todas as proporções, mas quais vocês acreditam que para um processo ali de rodar a CRO, elas podem estar investindo para que nesse começo elas tenham também como usufruir da inteligência artificial? Bom, como você falou aí, empresas pequenas, a gente pensa no CRO, ele tem essa grande dificuldade, porque ele envolve várias áreas, né? Um especialista CRO tem que ser um UX Research, um UX Design, um Copyright, analista de dados, tem que ter psicologia, então são muitas variantes. E você pode usar a IA para realmente compensar e trazer qualidade para cada ponto, por exemplo. Se você quer fazer uma pesquisa, você pode usar um ChatGPT, um Gemini para poder gerar ali o modelo da pesquisa, ao modelo de um teste de usabilidade com base no que está precisando. Isso vai ajudando a pequena empresa, porque ela não consegue, ela fica sobrecarregada com várias coisas, não consegue gerenciar isso tudo que tem que ser feito nessa região, toda essa triangulação de dados. Então, ela ajuda a desafogar um pouco esse ponto, analisar algum tipo de imagem ali, um padrão, analisar dados, por exemplo, dados um pouco mais diferentes, como heatmaps, por exemplo, você pode usar a própria IA ali para tentar inferir dados em cima de mapas de calor que você observou. Então, em pequenas empresas podem começar a utilizar, para cada ponto do CRO, ela tem como utilizar ali para trazer, digamos assim, o trabalho de fato acontecer com pouco recurso. Eu imagino muito, né? Um pouco nessa linha que a gente falou, de, por exemplo, vou fazer um backlog de experimentos, né? Eu gosto muito de trabalhar fazendo o processo, primeiro, fazendo o processo junto de maneira, digamos, mais fluida, sem pensar. Porque aqui realmente a gente está num processo interno de automatizar tudo que merecesse ser automatizado. Mas o que não merece tanto, eu já vou fazendo, por exemplo, um brainstorming junto com o IA. Então, eu vou voltar até para a questão dos prompts, né? Tem pessoas que falam assim, me diga qual é a melhor forma, não sei o que, você precisa utilizar melhor a IA, ela é muito boa, eu gosto muito assim, quando a gente pensa numa cadeia de raciocínio, ela é muito boa muito no início e muito no final. No início, onde eu preciso ali em design, eu vou ampliar os horizontes, então, eu tenho uma empresa disso, daquilo, e nananã, me diga um bom nome para a empresa, ela vai te dar um bom nome. Mas você fala assim, me diga os 50 melhores nomes que você encontrar para essa empresa. Olha a diferença, e aí você começa a fazer essa cadeia de raciocínio junto com ela. Para essas condições, essas aqui, sobe uma base de dados lá, não sei o que, dá contexto da empresa, me diga quais seriam os 50 experimentos que você faria agora. Então, ela vai começar a rodar isso para você, e aí você já vai começar a brincar com isso. Então, ela pode te auxiliar como um assistente, afinal, né, um assistente, um copiloto, em todo o processo, né, para te ajudar. Às vezes, essa parte da formulação das hipóteses, né, e da criação dos experimentos é um gargalo grande. A pessoa, não sei o que dá para melhorar, e nananã. Cara, joga lá e vê que vai sair alguma coisa, né? Bacana que a gente falou sobre a questão do recurso e até voltado mais a pequenas empresas, mas enquanto o Matheus estava falando, eu me lembrei muito de uma experiência em que eu estava numa grande empresa, porém a equipe, né, era limitada, só tinha eu e mais uma pessoa. E
a utilização até da inteligência artificial me ajudou muito na questão que, né, a gente acaba tendo que ter um conhecimento generalista, e para você colocar ali no dia a dia algo para rodar, você vai precisar de uma certa ajuda, e me ajudou muito na questão de criação de pesquisas, de perguntas. Eu já conhecia ali basicamente o público-alvo, já tinha noções ali muito voltadas ao produto em si, e me norteou muito na questão de quais perguntas eu posso fazer para alcançar a resposta. Então, o que, que eu quero responder com a pergunta? O que, que eu quero entender? E a partir disso, eu consegui construir pesquisas ali para rodar no site que me deram as respostas que eu precisava também nesse processo de discovery para a CRO para implementar a estratégia. Então, eu consegui entender as dores, as motivações dos usuários através dessa pesquisa que foi construída em colaboração com a própria IA. Então, também é um aspecto que também é valioso para, indiferente do tamanho da empresa, do porte dela, também está sendo utilizado, né? Exatamente, né? Como Aí. é isso. Gente, quais erros comuns que vocês entendem aí, que já vivenciaram, que já ouviram falar, que tem visto aí nos tutoriais ou nas conversas entre as comunidades, de erros que as pessoas têm feito ao utilizar a IA, né? Eu sei que a gente falou também um pouquinho sobre a questão das preocupações com os prompts ali para você construir as análises, mas além disso, o que vocês têm visto e o que vocês acham que pode ser feito para ser evitado? Acho que o primeiro deles, a gente ignorar o fator humano da equação, né? E confiar demais na IA e a gente não esquecer que tem que fazer um julgamento humano para entender aquele resultado, né? Tentar usar a IA mesmo como um meio e não como um fim, de fato, né? Um apoio à decisão, e tudo isso. Acho que o primeiro grande erro é esse, né? Esquecer do fator humano. Até expandindo um pouco a tua ideia, delegar muito para IA, que é um pouco a mesma coisa. Eu falei, estava agora na reunião que eu me atrasei, era exatamente falando com o analista, que ele falou, não, mas eu subi isso aqui lá no... A gente está usando, por exemplo, gente, eu preciso falar de personalização, até conectando tudo, porque o pessoal acha que CRO é só ficar fazendo teste na página, né? Mas a gente vai estar fazendo CRO para prospecção outbound. Como? Mudando os copies. Então a gente já vai estar fazendo, eu estava bolando um teste aqui antes de entrar, que era fazer uma abordagem 100% customizada, usando IA, ou seja, a gente vai mandar 1000 mensagens, mas cada uma é diferente, uma para cada pessoa, e uma abordagem padrão, padronizada, muito boa, que a gente já rodou e já funcionou muito bem. E a gente vai fazer esse teste AB para a gente ver o que acontece, né? E aí tinha que limpar a base de leads, etc. Ele falou, não, mas eu fiz isso aqui e falei, agora elimine... Ah, sim, eu tinha lead gringo, a gente só queria focar em empresas brasileiras, né? Ele falou, eu botei a planilha no ChatGPT e falou, elimine todos os não sei o que, inglês, americano, né? Os comentários em inglês, as pessoas que têm coisas em inglês aí. E aí não funcionou. Eu falei, cara, tá cheio de coisa em inglês. Primeiro ponto, exatamente o que tu falou. Ele confiou no que apareceu lá. Eu bati o olho e falei, meu, mas tem... Só que na primeira dos 10 tem 4 coisas em inglês aqui, então os caras provavelmente são gringos. Confiou demais. E a outra, ele também delegou demais. Fala, se você fizesse um pouco mais quebrada, passo a passo, ia ser ia funcionar bem melhor. Então, ao invés de dizer elimine, não sei o quê, marque, por exemplo, todas as pessoas que na célula tal da planilha tem um comentário, tem palavras em inglês. Aí a assertividade do ChatGPT ia ser muito maior. Então, ele delega não saber pedir, delegar são erros comuns e tipo, depois não conferir. Mas esses não são erros só com IA, são erros com tudo, né? Tipo, Exato. É o padrão de qualquer outra coisa na vida, sabe? E tem um outro erro também, que eu acho que a gente estava falando sobre ele, mas sempre pode reforçar, que são os dados, né? Se você tem dados de baixa qualidade ali, joga para IA, aí a culpa não é da IA, é culpa dos seus dados de baixa qualidade. Você está alimentando ela para ela trabalhar e usar, te gerar o resultado que você está buscando. É isso. Muito bom, gente. A gente está chegando aqui
no nosso fechamento, mas temos uma última pergunta. Eu acho que a gente conseguiu abranger muito da utilização ali de IAs dentro de CRO, mas também num contexto geral, com uma visão aí de outbound que o Yuri trouxe. Então a gente consegue demonstrar o valor em qualquer segmento e também da metodologia de CRO, né? Das melhorias contínuas que a inteligência artificial pode beneficiar. E aí, pensando aí numa última pergunta que pode ser de interesse das pessoas, quais as habilidades que vocês acreditam, conhecimento em si, que deve ser focado aí para aproveitar o máximo de ferramentas de IA? Que pode ser norteada e quais conhecimentos vocês indicam, que tá aí, vocês falaram sobre linguagem, né? O que as pessoas precisam se capacitar para não só em CRO, mas num contexto geral, lidar bem e lidar melhor com a inteligência artificial. Eu vou repetir a mesma. Desculpa. É porque Pode a minha falar. é super rápido. São as mesmas duas que eu já tinha falado: saber o que quer e saber pedir. São as mais difíceis. Eu vou puxar o que você falou, saber o que quer e saber pedir. Por exemplo, a gente tem que buscar o conhecimento para a gente saber o que a gente quer, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe conhecimento de viés cognitivos. Como é que você vai pedir algo que você nem sabe que existe? Então, você tem que começar a saber o que quer, buscando ter esse conhecimento, viés cognitivos. Aí você tem que entender, por exemplo, análise preditiva, modelo preditivo. Se você não sabe o que é um modelo preditivo, como é que você vai pedir isso para IA, né? Então, você tem que buscar esses conhecimentos para te nivelar. Descobrir o que você não sabe, né, Matheus? Exatamente. Você pode usar a própria IA para ela não sabe, né? A gente pode usar muito a IA para aprender coisas, que ainda é subestimado isso. Então, você não sabe do conhecimento, você pode pedir para onde eu devo começar, quais fundamentos de lógica de programação eu preciso saber, para onde eu vou, qual caminho eu vou, que livro indica, me explica isso que eu não entendi, com analogia. Você vai buscando coisas, a IA vai te ensinando para você aprender e depois pedir para ela. Agora entendi, viés cognitivo é assim, assim, assado. Então, analisa para mim nessa página, identifica os possíveis viéses cognitivos que o usuário poderia sofrer enquanto estivesse navegando. Então, assim vai. Você vai aprendendo para depois pedir, né? Como o Yuri falou, tem que saber o que quer. E eu acho que eu vou adicionar o saber o que não quer também, né? A questão do viés é essa, né? Porque você não sabe por que você está querendo aquilo, você tem que descobrir o porquê daquilo ali para você conseguir entender o que realmente você quer. Você fala, tanto é que lembra até do Google lá no início, você fala, você está querendo dizer isso, né? Ele começou a entender o que a gente estava querendo melhor do que a gente, né? Imagina a IA agora, né? Com a inteligência artificial generativa. Mas eu achei legal que você falou isso, porque realmente eu mesmo estou escrevendo um projeto aqui de pesquisa e tal, e eu falei, cara, eu conheço diversos, aí tinha que escrever quais eram as metodologias científica, qualitativa e quantitativa que a gente ia utilizar. E é literalmente para validar, para otimizar prompt, nossos modelos. A gente está fazendo um projeto de pesquisa para a gente poder receber um financiamento para otimizar modelos de chatbot e de análise de dados de marketing, exatamente o que a gente estava falando aqui. E aí eu falei, mano, mas tá aí, como é que eu vou saber se é bom, o que é bom, o que é ruim? Como é que tá melhor, como é que é melhor ou pior? O jeito tem o resultado na ponta, tem a avaliação do cara dar um joinha lá no sistema e dizer se aquilo foi uma boa ideia ou não, mas caramba, a gente vai ter que até criar outras metodologias, mas eu não sabia. Aí eu perguntei para o próprio ChatGPT, eu conheço de inteligência artificial, digamos, clássica, né, acurácia, a curva de Hock, todas essas coisas mais estatísticas que são da IA, digamos, clássica, né, machine learning e tal, que é para métodos estatísticos, ok. Mas para prompt, como é que a gente faz? Eu não sabia, eu fui lá para o ChatGPT, cara, quais são as formas de avaliar a qualidade de um prompt de um modelo de LLM? Ele me passou uma lista de coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar, entendeu? Foi curva blur, curva rouge, curva não sei o quê, cross entropy, nananana. Eu fui aprendendo, falei, me explica mais esse aqui. E aí, eu fui da completa ignorância, porque eu sabia pedir, e sabia o que queria, escrevi uma parada altamente técnica em 15 minutos. Tipo, esse é o poder da IA. Pensando agora nesse caso aqui, eu fiquei assim, parada impressionante mesmo. Assim.
E até bacana, que eu também vou muito na linha do que vocês comentaram sobre aprender, eu discuto com a inteligência artificial a nível mesmo de, olha, estou pensando isso, está fazendo sentido? Me traga uma outra perspectiva. E eu começo a debater, porque muitas vezes você não tem até a oportunidade de ter outras pessoas. Muito legal. Exato, você às vezes não tem com quem se relacionar sobre aquele tema, e você não tem profundidade, às vezes até o profissional de CRO ou um profissional em outra área mais generalista acaba tendo um conhecimento, mas não tão aprofundado quanto um especialista, e ele tem uma ideia meio que, né, ainda incipiente, e aí consegue refinar essa ideia muito bem através da utilização ali dessa conversa, dessa troca com IA. E é exatamente isso que você fez, né, Yuri? De, putz, olha, tô pensando assim, tá fazendo sentido, me traga outras abordagens. Exatamente. Gente, eu queria agradecer nosso tempo aqui, já chegamos ao fim, mas eu queria também deixar aí últimas palavras de vocês, podem ser recomendações, ou podem também ser sobre até a data, saga, fica super à vontade, queria que vocês se despedissem aí da forma que vocês acharem melhor, fiquem super à vontade. Vou colocar cada um de uma vez, vou começar agora pelo Yuri, já que a gente iniciou pelo Matheus, e aí vocês podem se despedir, eu faço fechamento aqui com o pessoal, tá bom? Boa. Então, vamos lá. Bom, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nós aqui na DataSaga estamos construindo realmente um novo futuro aí para o marketing digital e vendas através da inteligência artificial e dados. Então, depois dá uma chegada lá no nosso site. Estamos desenvolvendo ferramentas, chatbots, assistentes e principalmente agentes, né, que realizam coisas, não só falam, mas agem, voltados para vendas e marketing digital. Temos inclusive muitas pesquisas, né, e que a gente testes e cases que a gente está publicando aí. Então, aparece lá no nosso site, tem bastante conteúdo sobre inteligência artificial e no code. A gente está focando muito nisso, porque é uma mistura, como eu disse, explosiva que vai revolucionar o marketing. Se você trabalha com marketing de maneira geral, não só CRO, e não está a par dessas duas tecnologias, você vai ficar para trás. E me segue lá também no LinkedIn, Yuri Kaminski, que você vai me encontrar falando sobre essa conjunção de tecnologias e algumas besteiras lá, que eu de vez em quando solto também umas besteirinhas por lá. Beleza? Obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, agradecer a oportunidade, então, da Tassiana, a gente ter conversado, trocado essas ideias. Eu deixei o canal aberto lá no meu LinkedIn, você pode me encontrar facilmente aí pelo meu nome. E se você quiser saber mais um pouco aí de CRO, né, a gente tem a Camelos Academy, é uma plataforma de educação de CRO, em que eu sou instrutor lá. Então, se você quiser se interessar um pouco mais, me conecta comigo lá no LinkedIn, a gente troca um pouco mais de ideia para a gente indicar aí uma boa fonte de conhecimento brasileiro sobre CRO. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa gravação. Quero agradecer novamente os nossos convidados, agradecer quem assistiu até aqui. Conecte com os nossos convidados, mas também entre nas redes sociais da Camelos Academy, da CRO Brasil, prestigie nosso evento, assista todas as palestras que foram construídas com muito carinho, muita dedicação, pensando em como qualificar o mercado da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham gostado, também se conectem comigo através do LinkedIn Tassiana Serafim e eu vejo vocês nos nossos próximos encontros.